espero que estejam bem. Esse é o segundo vídeo sobre o tema átomos. No vídeo anterior eu falei sobre o núcleo, prótons e nêutrons, e hoje eu vou falar sobre os elétrons e a eletrosfera. O modelo que estamos trabalhando explica que os elétrons estão distribuídos em camadas ou níveis de energia que chegam ao número de 7, ou seja, são 7 níveis de energia ou 7 camadas onde os elétrons podem ficar. Eles são nomeados da letra K ao Q. Cada camada dessa comporta um número específico de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela comporta até 2 elétrons, não mais do que isso. A camada L, por exemplo, comporta 8 elétrons. E cada camada tem uma quantidade específica de elétrons que ela comporta. Lembrando que a camada K é mais próxima do núcleo, enquanto a Q é mais distante. Aí vocês me perguntam, todos os átomos têm as 7 camadas? Não necessariamente. Átomos maiores podem chegar a ter as 7 camadas, átomos menores podem ter menos e terão menos camadas. Por exemplo, o hidrogênio. Ele tem um próton só, então ele vai ter apenas um elétron. Ele só vai ter até a primeira camada. Ou o hélio, por exemplo, que tem 2 prótons, ele vai ter 2 elétrons. Então os elétrons vão estar distribuídos apenas na camada inicial, na primeira camada mais próxima do núcleo. Se fosse um átomo maior com mais quantidade de prótons, ele teria mais camadas. E sempre a gente chama a última camada daquele átomo como a camada de valência. E é importante a gente saber sobre a camada de valência, ela está bem relacionada com as ligações químicas que os átomos fazem. Sobre as ligações químicas, eu vou comentar no próximo vídeo, tudo bem? Hoje eu quero falar mais sobre os átomos individualmente. Pensando nos átomos, 3 situações podem ocorrer. Normalmente, o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, por exemplo, um átomo de hidrogênio, ele vai ter um próton e um elétron. Quando isso ocorre, que a quantidade de prótons e elétrons é igual, nós falamos que é um átomo neutro. Quando a diferença entre o número de prótons e elétrons no mesmo átomo, nós falamos que eles são íons, que pode ser um íon positivo ou um íon negativo. Em algumas situações, os átomos perdem elétrons, então ele fica com uma quantidade maior de prótons e uma quantidade menor de elétrons. Nesse caso, nós falamos que ele é um íon positivo, recebe o nome de cátion. Quando o átomo ganha um elétron, ele passa a ser um íon negativo, ou recebe o nome também de ânion. Agora eu vou mostrar para vocês, no aplicativo do PHET, um pouco sobre o que eu comentei até agora, só que ilustrado e simulado, tudo bem? Então, para reforçar bem, eu coloquei uma imagem do núcleo e da eletrosfera. Como eu disse, esse modelo atômico tem níveis de energia, tá, ou camadas eletrônicas, que vão do K até o Q. O K fica mais próximo do núcleo e o Q mais distante. Cada camada, ou cada nível de energia, possui uma quantidade máxima de elétrons. Então, K2, L8, M18, N32, O32, P18 e Q8. O aplicativo de simulação que eu vou usar chama Monte um Átomo. Eu vou clicar nele. Como eu disse, eu uso o HTML5 para explicar para vocês. E eu vou usar essa explicação do meio em símbolo, que vai ficar melhor para falar o que eu quero para vocês, tá? Eu já deixei pronto alguns átomos e vamos discutir sobre eles. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é um átomo neutro. O que isso significa? O hidrogênio, por exemplo, que eu coloquei para vocês. Ele tem um próton e um elétron. Então, nesse caso, eu posso dizer que esse átomo de hidrogênio está neutro. Caso ele perdesse esse elétron, ele ia se formar um íon positivo. Por quê? Lembre que prótons têm carga positiva, tá? Mas vamos tomá-lo como exemplo neutro. O segundo átomo que eu coloquei aqui para vocês é o berílio. Ele tem 4 prótons. Se ele tiver 4 elétrons, ele é um átomo neutro. Caso ele perder um elétron, ele passa a ser um íon positivo. Por quê? A quantidade de prótons é maior. Lembre-se que prótons é positivo e elétrons negativo. Se ele tem mais prótons, ele vai ser positivo. Caso esse átomo perca 2 elétrons, ele continua sendo positivo. Na nomenclatura dele, ele passa a ter mais 2. Então, seria berílio mais 2. Tá? Então, mais 2 porque ele está 2 positivo. Olhem aqui, ó, na somatória entre prótons e elétrons, ele tem 2 prótons a mais. Tá? Por isso, a carga dele é mais 2. Vamos a outro exemplo.
o nitrogênio. O nitrogênio tem 7 prótons. Vamos supor que ele ganhe elétrons. Então, ele ganhe 3 elétrons. 1, 2, 3. Ele vai se tornar um íon negativo, porque elétron tem carga negativa, então ele tem mais elétrons do que prótons. Aqui em cima a tabelinha também mostra, tem esse quadro, ele vai mostrar que ele vai ter 3 elétrons a mais do que os prótons. Então, esse exemplo é o nitrogênio, ele é representado pelo menos 3. Por quê? Ele tem 3 elétrons, ou seja, tem 3 cargas negativas a mais do que cargas positivas. Então, ele vai ficar, na somatória de tudo, ele vai ficar negativo, com carga negativa. No caso aqui, menos 3. Lembrando, gente, que esse exemplo, essa simulação, só mostra 2 níveis de energia, tá? Pela praticidade dela e etc. Tá? Se um átomo maior da tabela periódica com mais prótons, ele iria além desses níveis de energia, tá bom? E aqui também ele ilustra bem. A primeira camada só cabe até 2 elétrons, eu não conseguiria colocar outro elétron aqui, tá? Então, é bem realista nesse ponto. E a segunda camada até 8 elétrons. Então, é isso. Espero que isso ajude vocês nos estudos. Até mais. E em breve o próximo vídeo sobre ligações, as formas de ligações químicas, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.